faz mais ou menos 10 anos, eu acredito, né, desde talvez da Primavera Árabe, que nós vivemos numa sociedade verdadeiramente da informação. Foi o final de um processo de 70 anos de desenvolvimento tecnológico e político que aconteceram do meio do século XX até agora. E talvez essa sociedade da informação se caracteriza pelo descolamento da informação de seus limites geográficos, né? Então, hoje em dia, como o Mark Zuckerberg falou, não, exemplo errado. Mas hoje em dia eu posso ter um amigo na China e ser mais próximo dele do que dos meus vizinhos, né? E esse descolamento ele gera aquilo que é uma economia de reputação. O maior exemplo que eu posso dar é o exemplo da Apple em 2018. Ao final do ano, ao final de 2017, ela tinha um valor de $1 trilhão. Eu estou falando de memória, posso estar errado. 250 bilhões, um quarto do seu valor, eram ativos líquidos. Era dinheiro, contas em caixa, investimento em outras empresas. A Apple é uma das empresas mais valiosas do mundo e toda a produção dos celulares dela é terceirizada. Ela não é dona das máquinas que fazem o seu produto. A Apple também até tinha servidores terceirizados. Parte das operações dela, acho que na Europa, eram terceirizadas para a Amazon. E essa é uma economia, essa é uma empresa que tinha grande parte do seu valor baseado na sua reputação de lançar todo ano um celular que se tornaria o símbolo do que é o smartphone, quais são as funcionalidades que as pessoas precisariam ter no seu dia a dia. E aí, o problema da definição, né? Diante de uma economia de reputação, você também surge uma economia de responsabilidade. Aí eu cito 3 exemplos que não são bem relacionados com a área de informática e desenvolvimento tecnológico, mas que me surgem, assim, né? Por exemplo, a gente tem uma economia de responsabilidade acontecendo com o protesto dos coletes amarelos na França. São 17 semanas de protesto e se torna um protesto quase ideológico. Assim, nós estamos contra ele, estamos contra o presidente está se mantendo apesar dos nossos protestos, mas o que efetivamente nós estamos procurando gerar aqui? Algumas conquistas são feitas, há perdas do movimento, há conquistas, mas não se fala disso, se fala de uma periodicidade desse movimento, né? Nós tivemos também a Vale do Rio Doce, o acidente de Mariana, 3 anos atrás, foi um dos maiores acidentes que me vem à cabeça, assim, ambientais no Brasil. 3 anos depois, 2 meses atrás, nós tivemos o Brumadinho. A grande luta, parece, é por um esgotamento do assunto. Não se fala mais desse assunto, a informação que gira ao redor dele é só, bom, houve esse acontecimento terrível, tantas pessoas foram atingidas, tal coisa, mas essa informação, digamos assim, a gerência dessa informação, do escopo, do tamanho desse acidente, é a gerência em si do próprio valor da mineradora no Brasil, né? A gente também tem o próprio caso da imigração nos Estados Unidos, né? Chegou num tal, durante muitos anos do governo Obama, a imigração de hondurenhos, de nicaragüenses, acho que guatemalenses, ilegal para os Estados Unidos foi combatida pelo Obama com muitos investimentos na polícia da fronteira e na polícia da fronteira sul do México. E há umas curvas, se eu não estou enganado, de diminuição da imigração ilegal nos Estados Unidos durante esse governo. Mas se bate tanto nessa informação de que há imigrantes ilegais, isso e aquilo, que chega num ponto em que a única solução que surge é a construção de um monumento físico, que é um muro ao redor do México, para dizer, bom, aqui inegavelmente nós temos uma marca de que nós lidamos com isso, nós somos responsáveis e evitamos agora esse problema dos imigrantes, né? Então, como o professor tinha colocado, né, ética como reflexão, eu penso muito assim, né, mas eu não tenho instrumentos ainda para botar aqui. A ética hoje em dia ela está muito voltada à reputação, e eu, pensando um pouco nas tecnologias livres, a gente tem que tentar pensar na ética como ação, na ética como inserção, e realmente essa inserção, essa ação ainda está longe da própria economia de responsabilidade que a gente acaba vivendo, da grande economia, né?
Bom, tem lados positivos dessa economia da reputação. O último elemento que eu consegui pensar para trazer é, por exemplo, o próprio desenvolvimento das tecnologias livres. Ele gira ao redor de economias da reputação, como o próprio desenvolvimento kernel do Linux. Já é um projeto sendo mantido há 25 anos, baseado na reputação do próprio Linus Torvalds, do desenvolvimento e da importância dessa tecnologia, né? Então, nesse ponto, sim, é o que eu ponho, assim, como é que o indivíduo pode pensar uma ação ética dentro de uma sociedade em que a economia gira tanto ao redor da reputação que, no final, a gente acaba num jogo de responsabilidades, de apagar certas questões e de botar apontar certas questões que talvez não tenham nem solução em si, né? Não sei se fiz algum sentido. Mientras deciden quién contesta, sugiero una cosa para la modalidad de debate, sobre todo para aprovechar de la mejor manera a los panelistas, es si tienen una pregunta concreta para alguien, es decir, tengo una pregunta para tal y es tal, o sea, tengo una pregunta para Ignacio y hacer la pregunta. Si son comentarios, tratar de hacerlos breves para que podamos participar la mayor cantidad de gente, y si nadie tiene para hablar, si nos extendemos hasta que nos tengamos que ir, que son las 6:15, 6:30. Posso fazer comentário em cima do comentário? Então, o Lucas, em cima das tuas reflexões ali, o exemplo que tu citou da Apple, na apresentação da professora, dos professores aqui, a Apple ela vai se tornar aquilo que vai mostrar que nós podemos mensurar o valor da inovação em termos econômicos, né? A Apple, o que o Steve Jobs ele conseguiu criar com a Apple? É uma coisa que as pessoas não sabiam que queriam, mas quando viram, iam querer ter. Então, e aí, dentro dessa dinâmica capitalista, fica muito claro quanto que uma empresa ela ganha com base na inovação. Então, o valor da Apple, o valor da ação da Apple, o valor monetário, ele dá para você mensurar a todo momento pelo lançamento, pelo grau de inovação que tem o iPhone. Então, ou seja, o mercado fica aguardando. O próximo iPhone, ele vai vir com que grau de inovação? Dependendo do grau de inovação que ele venha, a ação ela vai subir, ou vai cair, ou vai aumentar muito pouco. Então vejam bem, o que o Steve Jobs ele conseguiu explicitar na dinâmica da sociedade? O valor da inovação. Então olha só, nós conseguimos calcular quanto que você ganha na inovação tecnológica, né? Então a Apple é o nosso caso clássico de explicar. Então, por que todas as empresas vieram no rastro da Apple? Porque elas têm agora como mostrar para os seus acionistas que é o seguinte: olha, eu tenho aqui um produto que tem um alto grau de inovação e com isso nós vamos ganhar mais dinheiro. Então, a dinâmica hoje da inovação, ela tem esse exemplo que tu citou da Apple, ela muito claro, né? E em cima dessas reflexões que tu colocou, o Thomas Piketty, nesse livro dele, O Capital do Século XXI, onde ele mostra, analisando toda a dinâmica capitalista dos Estados Unidos e da Europa dos últimos 200 anos, onde ele prova, né? Muita gente contesta, mas onde ele prova que o capitalismo, o mantra dos liberais é que o capitalismo ele gera crescimento e desenvolvimento econômico da sociedade. E o Piketty mostrou que não, que o capitalismo ele gera mais desigualdade do que crescimento. Bom, qual é a solução do Piketty em cima das reflexões que tu apresentou? Ele coloca 3 alternativas sem propor revolução comunista, anarquismo, né, volta à Idade da Pedra. Ele propôs 3 questões. Primeiro,
bem claros que qualquer país pode implementar isso. Primeiro, tributar o lucro, tributar a riqueza. Quem é rico tem que ser tributado, né? Isso é proposta Piketty. Não tributar o trabalhador, nem tributar o salário, né? Tributar a riqueza. Segundo ponto, acesso à educação. O acesso à educação é uma das alternativas que é possível, no qual você diminuir a desigualdade. E, por fim, o tema desse congresso, o acesso a tecnologias gratuitas, livres, a difusão tecnológica, o acesso ao conhecimento. Então, uma visão do Piketty, como proposta para dentro do sistema capitalista mitigar um pouco essa desigualdade, seria essas alternativas. Então, só um comentário em cima. Sobre a fala do Bicho Chavalho, parece que não foi isso só. Parece que tem até alguma coisa assim sobre o cálculo de quanto eles iam ganhar e do custo que eles iam pagar em vidas humanas. Parece que tem só esse cálculo que eles têm lá. Então, isso aí foi calculado, foi para a visão do lucro, apenas do lucro. Vai morrer tanta gente, mas vão ganhar tanto, vai compensar. Eu nem lembro isso. Queria saber se alguém viu alguma coisa parecida. Meu nome é Marina de Freitas, eu sou engenheira física, faço mestrado em ensino de física aqui na URGS. E é mais um comentário para o professor Giovanni, que trouxe a questão das tecnologias livres como bens comuns. E uma reflexão minha a partir disso é não tanto as tecnologias livres como bens comuns, mas as ideias. Porque quando a gente vai falar de tecnologia, a gente está falando já de um processo, de um produto, seja ele físico, ou seja, toda uma complexidade. Então, acho que, do ponto de vista das tecnologias livres, na minha cabeça não é inviável, mas não é um caminho do qual a gente vai conseguir tirar muita coisa, apresentar as tecnologias como os bem comuns, porque é como se o que a gente estivesse fazendo seja água engarrafada. E sim, a água é um bem comum, mas a água engarrafada não, porque alguém foi lá na fonte, engarrafou a água. Então, comentando dentro disso, dessa analogia, que é uma coisa que eu não tenho resposta, não sei se também tu tem, é pensar como a gente pode pensar e refletir sobre essa associação de que as ideias podem até ser um bem comum, afinal, nenhuma ideia nasce do nada, a gente usa sempre ideias que vieram antes, então, e é sempre uma mistura, então a criatividade sempre está usando recursos de outras pessoas. E, bom, meio que isso, assim, poderia explicar mais, mas acho que deu para entender mais ou menos a provocação que eu quis levantar. Tu nome? Mariana? Marina. Marina, muito inteligente, porque eu acho que é uma grande discussão. No campo do direito, dos direitos humanos, a questão é o patentamiento, a propriedade da ideia. Por exemplo, todo o que está na natureza pode ser propriedade, ou uno precisa uma ideia, um processo, um valor agregado. Se discute mucho. Estados Unidos promueve que todo se patentice, inclusive la naturaleza, el oncorratón, situaciones que son susceptibles de apreciación de ese tecnocapitalismo. Pero creo que está muy bien lo que tú dices. Yo creo que una idea es susceptible de ser un bien común, como decía Giovanni, y en determinados puntos era un nuevo derecho, porque está hecho para favorecer a la gente. Mira, ¿recuerdas Sabin para la vacuna antivariólica? Sabin. Pasteur, Sabin. Nunca en su vida patentaron su idea.
porque decía que era un beneficio para toda la humanidad. Imagínate si la vacuna la hubiera inventado Steve Jobs. Outra coisa. Só continuando com a reflexão, né? Por outro lado, isso também possibilita que, eventualmente, alguma pessoa ou algum grupo econômico possa pegar essa ideia e patentear, e aí restringir, né? Então, essas são questões que são muito complexas na sociedade. Então, colocar-se como refletir sobre a questão de que as ideias podem ser um bem comum, né? Porque não vem do nada e tal, mas eu colocaria mais assim, mas por outro lado, elas são muito facilmente apropriadas privadamente, apropriáveis e apropriadas privadamente. E como a gente vive numa sociedade capitalista em que o lucro é o centro, né, em que tudo é mercadoria, em que tudo se transformou em mercadoria, até o amor, né? Então, realmente, transformar as coisas em mercadoria parece ser a tendência nessa sociedade. E eu acho que exatamente a discussão sobre tecnologias livres, sobre ciência livre e tecnologias livres, é como podemos impedir essa tendência de transformar tudo em mercadoria e principalmente tecnologias e saberes que são produzidos socialmente e coletivamente ser mantidos como uma produção social e coletiva enfim, de todos. Então, Marina, nessa questão da ideia como bem comum, né, do conhecimento, é que os professores colocaram nessa questão de que o pensamento ele possa ser um bem comum da sociedade no momento que a educação, né, a educação pública gratuita, o acesso ao conhecimento, o acesso à educação, da mesma forma que o acesso à conectividade, né? Então, a rede, essa conectividade que nós temos hoje, ela é um bem comum, né? As pessoas precisam estar conectadas, e é isso que os imigrantes colocaram na pesquisa da ONU, né? Olha, eu sou um refugiado, eu estou imigrando, eu tenho que... A conectividade, ela pode salvar a minha vida. Então, tornar a tecnologia livre, ou seja, nós aqui, um grupo de pesquisadores, principalmente o pessoal da área computacional. Então, como nós mantemos essa rede aberta, livre, disponível para toda a sociedade? Então, a pessoa chegue com o seu dispositivo móvel e ela tem acesso gratuito, né? Ela tem acesso à água, ela tem acesso à alimentação, ela tem acesso à acomodação, né? Então, esse bem comum, eu acho que os pesquisadores que tem essa postura ética de entender que o conhecimento ele é um bem comum, no sentido de colocar em prática de que um conhecimento que nós precisamos tornar comum é essa questão da conectividade, né? Então, manter a rede livre, né? Manter a rede disponível, meios que a gente não depende de Facebook, de Apple, de Microsoft, né? Como é que a gente pode criar essa conectividade? Então, a difusão da tecnologia, o acesso à educação como um bem comum, né? Então, eu acho que esse é o desafio. Hoje, ali o Lucas da Informática na Educação, quase todas as instituições estão utilizando uma plataforma Moodle, né? Que é aberta, gratuita, código-fonte aberto, né? Então, esse é um exemplo, né? De que um exemplo concreto, né, Marina? De algo que nós podemos fazer, né? Nós temos um conhecimento, uma ideia que está sendo produzida e alguém vai lá e disponibiliza isso de uma forma aberta, gratuita, livre, né? Então, eu acho que isso aí é muito importante. Que nem hoje o professor colocou, a professora, nessa questão, mais propriamente da questão da saúde, né? Da saúde, de instrumentos que as pessoas podem disponibilizar mais com todo o grau de garantia, da qualidade, do acesso, né? Então, acho que esse é o desafio que nós podemos, enquanto instituições públicas,
públicas, né, enquanto instituições, pessoas interessadas, comunidades, de se contrapor a esse movimento dessa tecnologia que está mercantilizada, mas também procurando alternativas de autogestão. Né? Como que a gente pode se manter os nossos projetos dentro dessa dinâmica? Eu acho que também isso aí é um desafio, né? Porque na verdade nós estamos num sistema capitalista, né? Então agora como é que a gente mantém também os nossos projetos com essa visão dentro do próprio sistema, né? É meio que uma resistência dentro desse sistema, tentando encontrar caminhos de utilizar esses mecanismos. Né? Então, nesse sentido do bem comum, né? De você, o conhecimento, ele se tangibilizar em algumas propostas concretas. Né? Vamos imaginar que a internet fosse patenteada. Né? Já pensou? Quem patenteasse a internet estaria bilionário, não, trilionário, né? Porque o mundo inteiro navega na rede. Né? Então são essas questões que a gente tem que pensar. Eu acho que é muito importante eventos como esse sentido, né, de a gente propor alternativas, soluções dentro desse sistema, né? Até que, por fim, a humanidade chegue no progresso moral que mude o sistema, né? Na perspectiva kantiana, né, o progresso, a razão, ela faz a crítica dela, né? Quem sabe lá na frente a razão vai chegar que a gente tem que mudar o sistema econômico, né? A modernidade, ela está baseada nesse tribunal da razão kantiana. Segundo Habermas, a razão ainda não terminou a sua crítica, né? Então a razão, ela continua atuando, né? Então os sociólogos Bauman, né, outros lá, criaram um termo pós-modernidade. Nós não estamos mais na modernidade, nós estamos na pós-modernidade. O Habermas vai dizer que não, nós continuamos ainda na modernidade, né? A razão ainda está fazendo a sua crítica. Nós não mudamos ainda as bases do que é a modernidade. O que nós temos hoje em termos de redes sociais, de conectividade, é uma potencialização da comunicação, mas as bases comunicativas ainda são as mesmas, né? A gente só ampliou ali, eu tenho 5 milhões de amigos, 5 milhões de seguidores, mas as bases estão apenas potencializadas, mas as estruturas ainda são as mesmas. Então, eu acho que quando nós temos um evento de tecnologias livres, de pessoas pensando as possibilidades tecnológicas de uma sociedade alternativa, é a razão fazendo a sua crítica, né? Então, é a modernidade ainda buscando uma sociedade mais igualitária, né? Então, vamos continuar nessa crítica. Quem sabe vamos potencializar que a nossa razão critique mais rápido. Solo un breve comentario por Marina. En Brasil, yo recuerdo que tiene un gran ejemplo de la tensión entre el bien común y la propiedad privada. Yo recuerdo ¿cómo se fala? AIDS, ¿no? AIDS, SIDA? AIDS. En la lucha contra el AIDS, Brasil, ministro de Saúde, no esqueci el nombre, dijo: no propiedad privada si brasileiros con HIV, con VIH, con AIDS tienen necesidades. Quebró la propiedad, quebró propiedad intelectual y el bien común fue a salud de toda la gente con AIDS en Brasil. Ese es un ejemplo de compromiso moral y político de Brasil. Já vai acabar. Ya va a acabar, bueno, es otro tiempo, ¿no? Otro tiempo. Pero es un gran ejemplo en la historia de Brasil para toda la región, ¿no? Patente sí, mas no patente, no idea privada si a gente fica sufriendo. ¿Sí? Em termos do Brasil, que a gente paga... Desculpa, tá, gente. Bom,
A pergunta, eu sou o Jay, a pergunta vai mais para a Maia, mas gostaria de escutar os três. A lógica que tu colocou, que é simpática ao funcionalismo de criar um produto para o mercado, que gera um acúmulo de capital, não gera novos problemas, criando novos países periféricos na manutenção dessa lógica do capital, visto que o capitalismo, ele por si só já vive de crises, de forma que é disfuncional para uns, pode ser funcional para outros, como um produto que é sucata para um país pode ser um produto de ponta para outro país. E sobretudo numa lógica hacker, né? Porque é muito lixo tecnológico, pode ser matéria-prima para muita gente. E seguindo essa rotina e o hábito de uma revolução industrial, onde uma prática colonizadora e que divide o dia em horas, isso foi adotado a partir da Revolução Industrial, e a propriedade privada legitimada pelo mercado e pelo Estado, junto à questão de patentes privadas, ou em criar territórios, países, não seria perpetuado essa lógica para novos países periféricos? E será que seria possível usar tecnologias com o fim de emancipar socialmente, senão as tecnologias não seriam livres fora dessa lógica funcionalista? Então, eu não sei se eu entendi muito bem. Bom, não entendi o teu nome. Jay. Tá. Então, eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta, Jay. Eu vou tentar responder o que eu acho que eu entendi. Vamos ver. Na verdade, a tua pergunta seria se seria possível criar tecnologias livres nessa situação de capitalismo. É isso? Mais ou menos. Sim, seria. Sem microfone. Se seria possível criar tecnologias livres sem reproduzir novos países periféricos. Tá. Bom, na verdade, isso seria uma coisa para uma palestra inteira, né? Talvez até com um dia inteiro de discussão, mas eu vou tentar ser breve. Eu acho que é muito complicada essa questão, esse debate da ciência aberta e das tecnologias livres numa sociedade capitalista. Por quê? Porque a sociedade capitalista ela é baseada numa relação assimétrica entre grupos sociais. Toda a sociedade capitalista se baseia numa relação de exploração de uns grupos por outros grupos. Então, essa assimetria, ela leva, essa assimetria no âmbito da produção social e econômica da vida, ela leva a uma assimetria em todos os outros âmbitos, né? Ou seja, todo grupo para se manter como grupo dominante, e a sociedade capitalista, o empresariado é o grupo dominante, né? Ele precisa apresentar os seus interesses como os interesses de toda a sociedade. Então aí a gente tem o direito, que é um dos pilares do capitalismo, a gente tem a própria ciência, que é um dos outros pilares do capitalismo, que busca legitimar, mesmo nas ciências humanas, buscam legitimar essa relação de exploração. O positivismo começou com o positivismo do Kant, vem com o funcionalismo e depois o liberalismo, né? Então isso torna muito difícil, digamos assim, escapar dessa relação, e a assimetria ela é parte constitutiva da forma capitalista de produção.
ela faz parte dessa forma capitalista. A assimetria internamente e também externamente, entre países, entre nações, né? E ela é funcional, digamos assim, é preciso que tenham centro e periferias, né? E é preciso que haja desigualdade entre esses centros e essas periferias. E aí também se cria se criam concepções de mundo, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Lucas falou da questão da indefinição da ação ética na sociedade da informação e tal, na verdade, não tem muito uma indefinição da ação ética. Tem ações tem éticas bem definidas e tem formas de apresentar o mundo bem definidas, né? Formas ideológicas, né? Concepções de mundo que digamos assim, mantém essa relação de assimetria como se ela fosse uma relação natural, né? Não, é natural que uns ganhem mais e outros ganhem menos. É natural e é bom que haja desigualdade, né? Porque aí as pessoas vão querer trabalhar mais para chegar lá, etc, etc. Então, essas são formas de legitimação e de manutenção dessa estrutura social. A ciência e a tecnologia têm potencialidades, virtualidades positivas e negativas, né? Se a gente pensar, foi a ciência que produziu o Marx, que é um grande crítico do capitalismo, né? Por outro lado, também foi a ciência que produziu o Comte, que foi um dos grandes legitimadores do capitalismo. Isso indo lá para o início. Hoje em dia a gente tem outros teóricos que vão buscar legitimar ou contradizer essa... E também a gente tem estruturas tecnológicas que vão ser estruturas de conservação e estruturas tecnológicas que buscam a transformação. Então, nesse jogo aí que a gente tem que entrar com a discussão das tecnologias livres e da ciência aberta, eu acho. Só um questionamento de uma frase simples. Como fazer para desenvolver tecnologia? Tenemos una lista de 1, 2, 3, el otro 4. Y también 5. Y creo que ya vamos a estar cerca de terminar, si no se quieren andar. Bom, vocês me escutam? Sim. Meu nome é Valéria, sou aluna de Ciência da Computação aqui na URGS. E eu conheço o professor Lucas, que estava aqui de manhã. E uma coisa que eu anotei aqui é que eu acho que o problema vem desde o aluno e passa pelo método que a gente aprende as coisas no curso. Porque o aluno, por ter contato maior com a tecnologia, mais do que, sei lá, pessoas que vão para outros cursos, talvez, ele acaba já entrando meio desumanizado no curso. Ele entra com meio que já se comportando um pouco como uma máquina também. É bem bizarro, porque a gente consegue comparar. Eu moro numa casa de estudante da URGS, então eu consigo me comparar bastante a alunos de outros cursos. E aí eu vejo uma diferença na forma como eu penso, na forma como eu me organizo e tal, com relação a outros cursos, o que é natural. Mas aí, dentro do curso, tem uma manutenção disso, tem uma manutenção desse pensamento totalmente alheio a questões sociais, a questões éticas, a questões humanas, e não tem em nenhum momento ao longo do curso uma cadeira que seja sobre ética, que seja, por exemplo, a gente tem a cadeira de inteligência artificial, e não tem, tipo, o professor, ele reserva um tempinho no final da disciplina para abordar a questão ética da inteligência artificial, mas não tem um aprofundamento disso. Não tem interesse por parte dos alunos, não tem interesse por parte dos professores, do Instituto de Informática no geral. Então, não tem como. Eu vejo que eu sou IC aqui na URGS, então eu acho que, analisando a pesquisa do Instituto de Informática,
parte do desenvolvimento tecnológico que outros cursos estão usando vem muito dali também, do INF e de qualquer outra federal e empresas, enfim. Então, se a ciência, se a inovação, ela nasce dentro da universidade e dentro da universidade a gente não está tendo a preocupação com o impacto dessa inovação na nossa sociedade, se o professor não está preocupado com isso, porque o professor Lucas é um dos poucos professores que estão pensando nesse aspecto. Tanto é que ele era o único que estava aqui, até onde eu sei. E eu sou a única aluna da computação, até onde eu sei também, que está aqui. Então é tipo, se o aluno e o Instituto de Informática e os professores não estão preocupados, se as pessoas que estão fazendo a pesquisa nisso, elas não estão preocupadas com o impacto do trabalho delas, como é que a gente espera que quem está usando essa tecnologia vai usar ela de forma diferente? Então, o meu questionamento é, como é que a gente pode fazer para mostrar para o aluno a importância dele pensar nesse aspecto e fazer os professores enxergarem que eles têm o poder de levar isso para o aluno. É o professor que tem que levar esse questionamento. Já que o aluno, sei lá, muitas vezes a gente chega e não tem nada. Tanto é que na primeira cadeira de programação do curso, a gente usa o Windows, porque todo mundo está mais familiarizado com o Windows, e uma IDE que é paga. Então, a gente já entra sem esse pensamento. Primeira cadeira de programação, a gente não tem preocupação nenhuma com usar um Linux, usar uma IDE gratuita e tal. Como é que a gente faz o professor levar isso? Como é que a gente faz o aluno querer isso dentro da universidade? Eu acho que fazer ciência sem ética é como navegar sem brújula. Tem uma frase de uma educadora que diz, né, a escola é do século XIX, o professor do século XX e o aluno do século XXI. Né? Então, nós temos na nossa educação, a universidade, né, ela está com 200 anos de atraso, né? Então, nós temos que atualizar. Então, eu acho que essas transformações elas vão ocorrer dentro do próprio sistema. Então, o que a professora comentou, né? O nosso modelo de ciência é um modelo positivista lá do Augusto Comte, né? Uma ciência disciplinar, uma ciência o professor nessa relação analógica, né? Professor-aluno. Então, extrapolando essa discussão da educação para a nossa sociedade, é que a gente estava comentando, né? Como que a gente vai, dentro desse modelo disciplinar, desse modelo que está atrasado, com 200 anos, desse modelo de ciência, tanto o professor quanto a professora comentaram, uma ciência neutra, uma ciência que não se preocupa realmente com as questões sociais. Então, essas transformações vão ocorrendo pelos próprios alunos ao longo do tempo, né? Nós já temos uma experiência que eu venho acompanhando da Universidade 42, University 42, que é baseado no 42, a universidade se chama porque é a resposta do sentido da vida do guia dos mochileiros das galáxias, né? Os personagens ficam procurando sentido da vida e no final o computador dá que é 42. Aí acaba o livro. Então, essa Universidade 42, ela não tem pré-requisito, ela não tem diploma, ela não tem professor, ela não tem disciplina, ela não tem nota e as pessoas estão aprendendo. Como é que é? Você chega lá e tem gente trabalhando em projetos e vão trabalhando em projetos e no final você vai ter lá um histórico do seu portfólio de projetos que você trabalhou. Então, ou seja, a sociedade ela vai gradativamente também ter que repensar os seus modelos de ensino, né? Os próprios professores vão ter que repensar o que o professor comentou ali, a sua atitude ética, a sua relação com a sociedade, né? Então, esse modelo disciplinar, esse modelo de instituição, que ela já não responde às expectativas dessa nova sociedade, né? Então, gradativamente, nós vamos ter que repensar. Então, eu acho que é um processo dentro da própria sociedade, né? Então, eu não acho que seja simplesmente você colocar uma cadeira de ética, ou seja simplesmente você mudar o professor. Eu acho que isso faz parte desse processo de transformação da sociedade, que vai cair de maduro,
né? Claro, em alguns lugares vai ser mais rápido, outros lugares vai se demorar mais, mas ele faz parte dessa transformação. É inexorável as transformações que a educação vai sofrer nessa transformação desse modelo disciplinar, né, para um modelo, desse modelo agora de uma educação transformadora, uma educação mais voltada. Então, eu vejo de uma maneira positiva que a educação vai se transformar, negativa quanto tempo que vai demorar, né? Agora, o modelo curricular ele tem que ser repensado, esse modelo de aula que vem lá do modelo positivista tem que ser repensado. A URGS, como todas as universidades, elas seguem ainda esse padrão, né? Mas vocês é que vão dar o tom, né? Eu já estou me preparando aí para passar para a eternidade, né? Então os jovens aí, vocês é que vão dar, são alunos do século XXI, os professores do século XXI, que vão dar as contribuições das transformações que tem que ocorrer no novo modelo de educação. A educação no Brasil ela tem duas questões que vão pontuar ela ao longo dos próximos anos. Primeiro, o impacto das tecnologias na educação. Ela vai sofrer, vai forçar a você repensar o modelo educacional, né? O segundo ponto é a inclusão educacional. Então, o Brasil, durante muito tempo, a escola brasileira foi excludente, né? E agora nós conseguimos, né, professor, aqui no Brasil, na última década, a universalização do acesso à educação. O Brasil foi um dos últimos países a universalizar o acesso à educação. Essa universalização, ela trouxe um problema. Qual é o problema? É que esse modelo positivista disciplinar ele não funciona na perspectiva inclusiva. Por quê? Porque nós temos hoje o índio, o pobre, a mulher, o negro, a criança com autismo dentro da sala de aula. E esse modelo positivista tradicional ele não dá mais conta disso. Então, tanto a tecnologia quanto a inclusão, agora com essa discussão da qualidade educacional, ela vai forçar que todo esse modelo disciplinar, todo esse modelo de aulas expositivas, ele tenha que ser repensado drasticamente. Então, a pergunta que está sendo colocada aqui, o Brasil universalizou o acesso. O Brasil está gastando tantos bilhões em educação. Por que a qualidade não melhora? Então, no ponto agora nós temos que colocar, né? E aí a tecnologia e os novos alunos, essa nova sociedade que está chegando aí, ela vai ter que encontrar alternativas para que a gente consiga dar esse salto educacional. Não sei se até você se formar na computação vai ter alguma mudança. Eu acho que não. Você vai se formar nesse modelo ainda tradicional, com essas posturas tradicionais. Mas eu acredito que você, como professora já da computação mais à frente, você vai ter já condições de trabalhar numa outra perspectiva. Então, eu acho que é por aí. É fácil, né, nós, de uma geração, passar a bola para outra. Não. Fizemos lá atrás. Tem uma série de perguntas, meio comentários. Mas antes eu queria fazer uma observação aqui que a lista que estava sentada do meu lado gostaria muito de fazer, ela não pôde ter que sair, que era sobre o fato de ter se falado sobre direitos humanos. Acho que o professor falou ainda sobre direitos animais, mas dado que a gente está num contexto de uma discussão latino-americana, seria talvez também importante a gente começar a pensar nos direitos da terra e toda essa discussão que está acontecendo em alguns países da América Latina, mas também no Brasil, mesmo que fora do atual governo e coisas assim, sobre os direitos da terra e a questão dos direitos ambientais e associados.
Mas, bom, vindo para minhas inquietações aqui, eu acho que a gente devia tomar um pouco mais de recuo quando a gente vai falar da relação com a tecnologia de uma maneira tão vertical, de uma maneira como se o homem e a tecnologia fossem coisas que vão ter uma relação de domínio um contra o outro, ou que vão ter capacidade de mercantilizar um ou outro, ou de como se a tecnologia fosse um produto para ser mercantilizado ou não. Eu acho que é muito mais complexa a relação entre o homem e a tecnologia. O homem que tem a tecnologia não é o mesmo homem que não tem a tecnologia, nós viramos outros homens, apesar de como qualquer pessoa que tenta se concentrar por mais de 5 minutos em alguma coisa hoje sabe. Acho que a mesma coisa vale para a questão do sistema capitalista com inovação. Inovação não é exclusiva, nem ciência não é pilar do sistema capitalista, a ciência era um pilar também dos outros sistemas, ainda que fosse vista com certa desconfiança em certos aspectos. E principalmente em falar de capitalismo como ideia única, como se não tivesse uma diferença entre capitalismo, entre essas fases, entre economia de mercado, liberalismo e capitalismo. E acho que esse exemplo da universidade, da educação, é marcante, porque se você pega os lugares onde surgem ideias novas e revolucionárias de educação que saem um pouco da caixinha, são lugares hipercapitalistas em geral. Inclusive a Escola 42 é financiada por um bilionário francês que investiu em tecnologia e é dono de várias startups e está totalmente a fundo dentro dos vales do silício dessa mentalidade. E mesmo que você vai falar do sistema de escolas democráticas que precede a Escola 42, que é fantástico, que todo mundo devia conhecer, que devia ser modelo de educação e tudo mais, do qual, enfim, até Paulo Freire claramente, naturalmente, é uma das referências, blá blá blá. Ele surge na Inglaterra, ele vai se tornar potente em outras economias capitalistas, enquanto você pensar no sistema educacional da China, da Cuba, mesmo que ele sobrou do sistema educacional russo, da Coreia do Norte e da Venezuela, bom, eu acho que é muito mais próximo do sistema retrógrado disciplinar que a gente está criticando aqui, do que o que a gente tem nos Estados Unidos, nas universidades privadas, onde não existe currículo fixo, diferente do Brasil, onde as pessoas podem escolher o programa que elas vão estudar, diferente do Brasil, e onde você tem uma outra relação do estudante com o professor, normalmente diferente daqui. Então acho que a gente tem que tomar um pouco de recuo. É claro que tem problemas, é claro que a gente precisa identificar o problema, mas também a gente não conhece grandes soluções ainda, a gente tem que construir coisas que estão, às vezes, muito além, e acho que é importante voltar para o que o Rafael colocou no início do negócio, imaginar novas realidades, construir, entender que tudo é realidades construídas e que as soluções não estão aí. E que acho que é mais importante a gente conseguir pegar tudo que tem de bom, tudo que a gente conhece, independente de etiquetas, para construir essas novas construções. Acho que é uma das potências do movimento de conhecimento aberto, ciência livre, e que o software livre mostrou por várias vias, é essa potência de imaginar um novo mundo. E o software livre, quando alguém falou de construção do kernel, não pode esquecer que a construção do kernel também, do núcleo Linux, do sistema operacional GNU, ele é fundamentalmente financiado por megacorporações capitalistas. Quer dizer, tudo faz parte de um engenho aí, e esse engenho pode evoluir para algo que é menos desigual, né? mas tem coisas para ser aproveitadas de todos os lados. Não dizer, e acho que assim, aqui a gente tem muito mais, a gente tende a confundir muito, porque aqui a gente tem muito problema de desgoverno no país, de descompatibilidade entre o interesse do governo e o interesse da população, de Casagrande e Senzala, que não existe em outros países que eram pobres, que se desenvolveram com o capitalismo, como a Coreia do Sul, Japão não que era pobre, mas que saiu destruído da guerra, outras coisas assim. Então, enfim, e acho que a gente devia prestar muita atenção nessa questão, talvez mais nessa questão do desgoverno e da falta de imaginação e da capacidade que a gente tem de se organizar e propor coisas. Existe no Brasil, por exemplo, eu tive o prazer, duas outras pessoas que tiveram a sorte de fazer um curso onde tem algumas dessas características de liberdade, de escolha, de disciplinas, de discussões um pouco mais amplas sobre ética, até em alguns momentos, mas é um curso que ficou isolado na universidade, que tentou se destruir recentemente mais uma vez, então, quer dizer, a gente precisa também
assumir um pouco mais as responsabilidades e sair criando coisas. E acho que já falei demais. Mas acho que a gente está aqui para isso, acho que esse é um ponto bacana para ele. Então, a gente vai poder fazer isso nos próximos dias. Buenas tardes, soy Bichaupis de Perú, pesquisador de neurociencia y biotecnología. Puntualmente me llama mucho la atención la discusión que se ha llevado a cabo en estos temas. De hecho, mi reflexión va al idealismo que muchas veces caemos en tocar temas como este, digamos, ya sea la ley, tanto como el reglamento, la ética, la moral y la libertad y la regulación. Planteándolo de esta manera, es justo ahora lo que vivimos en este escenario, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no?, con respeto, dejáramos que hable el Señor con toda libertad, estaría prácticamente tomándose todo el tiempo, pero necesitamos que alguien lo regule. Entonces, ¿de qué manera ustedes, desde su experiencia, ven este panorama de integración? Ojo, no tocando el tema o palabra que el último expositor hizo acerca de reemplazar. No se trata de que la tecnología nos reemplace como seres humanos, sino más bien de buscar un punto medio, que fue la conclusión también que llegó. Y en ese sentido doy un puntual ejemplo de, digamos, cómo podemos aperturarnos y no caer en la dispersión propiamente de estas ideas acerca de la patente. Hay un caso básico sobre este movimiento de comercio justo y mucho se relaciona con lo que habló la doctora. Este movimiento que se relaciona con el Social Circular Economy toma como protagonistas tanto la comunidad nativa, ¿no?, porque muchas veces los investigadores vamos a hacer un estudio etnobotánico, extraemos el conocimiento y bien gracias, con ellos nunca más sabemos de su historia, ¿no? Entonces, ese valor intangible del conocimiento lo extraemos cual si fuese un petróleo y no tenemos ningún reparo con esa comunidad nativa. Eso empuja el concepto de comercio justo, en donde allí la patente forma una regulación de cotitularidad entre la comunidad nativa, ya sea la empresa social o la universidad, ¿no? Entonces, y bueno, para terminar, también aprovechando acerca del manifiesto que se pretende llevar a cabo, ¿cuál es su visión básicamente de integración sobre esta relación que para mí debería ser totalmente equitativa, ¿no?, entre lo que significa la patente, ¿okay?, y la distribución de este conocimiento? Eso, más que nada, me gustaría conocer su opinión al respecto de los tres. Gracias. Muchas gracias por tu intervención. Al fin una pregunta en español. Yo creo que tú participas de la cultura andina, y la cultura andina desde el Subak Kausai. El Subak Kausai es la filosofía andina del buen vivir. Esto está tanto en el Perú como en la Constitución de Ecuador. Y esa cultura andina, esa filosofía, esa ética, esa bioética del buen vivir está anclada justamente en un Estado que regula, que coparticipa y que distribuye con justicia los recursos. Yo creo que esa es la clave. Un Estado que no regula, regala salud. Y eso está comprobado en todo el mundo.
Yo entiendo la otra intervención aquí, no hay que demonizar al capitalismo, pero el capitalismo ha probado claramente en materia de salud que un Estado que no regula promueve 80, 90 millones de personas homeless, tiradas en el piso sin ningún tipo de servicio de atención a la salud. Yo creo que la clave ahí es tener una asociación inteligente, anclada al respeto de la dignidad y los derechos humanos, y esa cotitularidad entre el saber popular, el sumat causal de la riqueza andina y un Estado que está presente. Eu vou ser bem rápida, só quero recuperar algumas coisas, principalmente da pergunta, pena que ela foi embora já, da menina da computação. Eu acho que a questão da reflexividade é uma questão fundamental que faz falta na ciência e na tecnologia. Há uma relação estreita e de mútuo condicionamento entre sociedade e o conhecimento que se produz na sociedade. Conhecimento, a ciência, ela não sai não se cria no abstrato, ela se cria em determinada sociedade bem concreta, em sociedades bem concretas. A ciência moderna se cria, se desenvolve desde o início do capitalismo. Ela é filha do capitalismo e, ao mesmo tempo, é mãe do capitalismo, porque foi a ciência moderna, com a sua tecnologia, que possibilitou o desenvolvimento de máquinas, equipamentos, que possibilitaram o aumento da produtividade e o desenvolvimento do capitalismo. Assim como o direito moderno também se desenvolve com o capitalismo. O direito sempre existiu, mas o direito moderno ele está intrinsecamente ligado ao capitalismo. O grande problema que a gente tem quando a gente fala em educação e em ciência é que falta reflexividade na nossa ciência, no fazer ciência. A gente faz ciência sem saber o que está fazendo, produz tecnologia sem saber o que está produzindo. Quais são os impactos, quais são as repercussões, como é que isso vai bater na sociedade, quem é que está interessado, porque não é só o uso da tecnologia ou da ciência, é a própria forma como se está criando conhecimentos, que vai definir que tipo de conhecimento que nós produzimos, que tipo de técnicas e tecnologias que nós produzimos. E isso tem muito a ver com a forma social de produção. Então, acho que é muito importante a gente considerar que esse movimento de redução de complexidade que a gente fez, que a ciência moderna fez, reduzindo a complexidade da natureza e da própria sociedade para tentar entendê-la, foi um movimento que também restringiu a ciência e vem restringindo a técnica a um tipo específico de ciência e técnica que é vinculado aos interesses hegemônicos nas diferentes sociedades. Oi, tudo bem? Adorei a palestra, as reflexões de vocês. Gostaria de ficar um momento conversando com vocês. Bom, eu tenho duas perguntas e dois comentários. Basicamente eu gostaria de comentar que a maior indústria que existe em toda a história da humanidade, principalmente pós-modernidade, quer dizer, a partir da modernidade, né, é a indústria do medo. E para isso, para a gente inventar novos futuros e realmente acreditar neles e viver e transformá-los, é muito difícil, porque é muito presente a preguiça e o medo na nossa cultura. Então eu diria, na prática, talvez uma resposta para o que o colega comentou ali, é abandonar essas instituições, fazer um backlog dela, deixar guardadinho lá e criar as nossas novas, né? Então é um meio... Mas aí eu gostaria de falar assim, sobre o que o professor Giovanni comentou sobre a inovação, o valor social e o valor econômico. Recentemente eu comecei a estudar a fluxonomia 4D, que é bem interessante, assim. E daí eu diria assim, uma crítica importante, eu acho, para esse sistema é a gente pensar assim, que poderia ser mais viável
nessa tríade a inovação, o valor social e o valor financeiro. Porque quando a gente diz valor econômico, parece que não tem valor a inovação e o valor social, porque se a gente considerar inovação, valor social e valor financeiro, as três coisas são uma economia, e não a economia separada do resto, nesse sentido, assim. O que eu acho muito interessante, historicamente a indústria produziu várias coisas ruins, coisas boas, como a professora Mayra comentou, a teoria do Marx, problematizando, né? Eu acho que hoje em dia se faz necessário algo semelhante num novo contexto, assim, epistêmico, assim. Algo como a emergência de novas economias, como o colega comentou também, a economia circular, a colaborativa, a economia do compartilhamento, tem muitas novas economias, assim, economia multimoeda, digital. Então, o próprio fato da gente poder diagnosticar o nosso sistema e mostrar vias pelas novas economias, entender esse sistema complexo, é algo que eu acho que dá muito caminho para a gente ir com coragem adentrar nessas novas perspectivas, assim. E daí uma questão que o professor comentaste ali sobre o maior valor hoje em dia no poder econômico são os dados, né? E daí isso me lembrou de cara, é claro, governança algorítmica, que vem muito desses conceitos importados de Smart, né? Smart TV, Smart City, o Beacon City, né? O Austreu, com a Smart Factory. Então, nesse sentido, o que eu penso, como que a gente pode, entrando nisso, ao mesmo tempo, achar caminhos para a nossa intimidade ainda e para ter ainda uma segurança da nossa informação. Aí é mais uma provocação, assim, porque eu não sei a resposta também. Mas o próprio fato da gente começar a lidar nossos dados, por exemplo, utilizando uma tecnologia como o blockchain, de estar encriptando num sistema peer-to-peer e não necessariamente correspondendo que aquele hash, aquele endereço é dessa pessoa, então existe uma camada de anonimato. Por que eu digo isso? Porque é considerável para um governo saber que existem 1 milhão de pessoas no país que são desse perfil de saúde ou desse perfil de tal coisa. Não precisa saber que essa é o Renan, que essa é o Christian, mas que nessa região vivem essas pessoas e tem essas questões. Então, acho que garante ainda uma intimidade, uma segurança da nossa informação, com os dados se tornando relevantes e úteis, né? E daí, eu gostaria de fazer uma pergunta. Já. Pido que seamos breves porque tenemos que dejar la sala. Tá. Pero sí, tem uma pergunta e isso. Perfeito. Eu gostei muito das colocações, eu fiz alguns recortes, assim, que eu considero bem importante para a gente pensar no manifesto juntos, na escrita, na reflexão, que é os meios para a gente, por exemplo, apontar para órgãos como a Unesco, a ONU, que as tecnologias livres, elas de fato são direitos difusos. Eu não sei, professor, talvez coletivos também, não sei se o difuso pode abranger tudo, né? Mas é apontar isso até como um meio de financiamento de projetos sociais, né? Então, de tecnologia social, mostrando esse caminho assim para esses órgãos. Também manifesta a presença de meios para evitar a perpetuação de estereótipos discriminatórios, né? Que é importante também apontar isso. E daí eu diria assim que as tecnologias sociais e as tecnologias livres, assim, elas têm, a gente tem que ter um olhar muito empreendedor para isso, para conseguir os financiamentos, e como o colega lá disse também, se a gente, por exemplo, tiver a visão estratégica de mostrar para quem detém o poder e quer tirar, que quase sempre investe na universidade para pegar as mentes e trabalhar no virar um funcionário. Vou tirar a criança da favela para ela ter uma educação de qualidade para ser meu matemático. Então, tipo, mostrar para eles, mesmo eles tendo essa visão assim, no fundo a gente tem uma sacada, assim, como que eles não enxergando o cenário inteiro, achando que eles vão tirar mais proveito, mas no fundo vai estar sendo algo muito mais impactante social do que de ganho individual, né, para esses órgãos, assim. Então eu diria, talvez uma das coisas mais importantes é um olhar empreendedor para essas questões da tecnologia livre, pensando no impacto social, né. E é isso aí, eu vou finalizando. Eu queria dizer que amanhã a gente vai falar sobre inovação inclusiva, Cecília, que está aqui também, continua esse assunto e faça a provocação também, que amanhã vai ter PITS, e eu vou buscar trazer uma nova perspectiva de realidade através das tecnologias livres, assim, um convite para a gente pensar um meio onde isso pode ser, ganhar uma escala bem grande. Assim.
Breve. Obrigado por tu comentario. Yo acho que el dato personal, dato sensible, dato de saúde, tiene que ser protegido por el Estado. Tiene que haber una legislación. Hay ahora una declaración internacional de protección de datos personales y sensibles de UNESCO. Brasil es signatario el problema es que no se cumple. Es decir, la ley es necesaria, pero no es suficiente. Tiene que haber convicción política, convicción ética de que es necesario cumplir y proteger los datos. Y aquí el Estado es muy importante. Yo no creo que en Brasil hay una agencia federal de protección de datos, ¿no? Creo que hay en Brasil una agencia federal del Ministerio de Justicia de protección de datos de las personas, ¿no hay? Não sei. A aviação está em discussão a lei. Está em discussão a lei. A lei de proteção de dados previa agência, mas a agência não foi criada ainda. No fue creado. Es una ley reina, falta una pata. E a lei tem prazo para entrar em vigor, que acho que é no ano que vem. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el derecho, como decía Giovanni también y Mayra, el derecho al acceso a la innovación y a la conectividad o a la conectividad es un derecho humano. Vos no te preocupes por la taxonomía, por hacer derecho difuso, derecho colectivo, derecho... Lo importante en el derecho internacional de los derechos humanos es que se precise como un derecho humano. Después veremos si hacemos esa taxonomía, si es un derecho difuso, bien común, lo que sea. En general, para los expertos en derecho son derechos de cuarta generación, que son los derechos de las generaciones futuras, los derechos del medio ambiente, los derechos de la tierra, como creo que dijo allí uno de los amigos. El derecho de la tierra, el derecho del medio ambiente también son derechos humanos en algún punto, porque está afectada la humanidad. Pero yo creo que las Naciones Unidas están trabajando, lo que pasa es que a veces van muy despacio en las Naciones Unidas, ¿no? Van muy lento. Pero el derecho humano a la innovación y al acceso tecnológico y a las tecnologías libres es un derecho que tiene que estar consagrado. Só para concluir rapidamente, o que o colega comentou lá, a questão do direito à terra, ela entra na discussão dos direitos difusos, né, dos direitos relacionados à sustentabilidade, à questão ambiental, né? Quando eu citei o exemplo da Universidade de 42, foi simplesmente por um novo modelo educacional, apenas na questão de romper com o modelo disciplinar. Mas claro que hoje há novas propostas de uma educação libertária, na questão da inovação social, entra toda essa discussão de novas propostas de autogestão e economia colaborativa, compartilhamento. Então tem toda uma discussão de novas propostas dentro da própria economia, né? Eu participei de um congresso ano passado na Unicinos, que foi só em cima de debater novas propostas de modelos econômicos solidários, alternativos, e na própria educação, né? Então tem várias propostas educacionais para novos modelos. Agora, do mesmo modo que a gente muitas vezes quer incorporar esse modelo do Silicon Valley, do modelo de inovação no Brasil, esse inovacionismo, a gente também tem que tomar cuidado de querer importar modelos que não fazem parte da nossa própria dinâmica, né? Então, as novas propostas, é importante uma discussão, né? Então, cada discussão nova dessa, de novas propostas de modelos econômicos, novos modelos educacionais, só por si só, já é um outro congresso, né? Então, eu acho que a gente pode aprofundar essas discussões pontuais, né? Então, claro que nossas falas aqui são mais provocativas no sentido de trazer algumas ideias que possam contribuir para o debate, mas todas elas exigem um aprofundamento maior e a gente pode discutir modelos alternativos, propostas alternativas. Agora, é o seguinte, né, o Max Weber, no livro dele, que foi considerado o melhor livro do século XX, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele já mostrou, né, que a nossa maneira de viver, ela incorporou no nosso dia a dia a dinâmica capitalista. E o Marx, a hora que faz a crítica ao capitalismo, ele mostra a capacidade transformativa do capitalismo.
capitalismo ele se torna uma entidade transcendental que tem a capacidade de se metamorfosear, né? Então, se vocês abrirem o site da Hitachi, a multinacional japonesa, né, ela coloca lá que ela não produz inovação tecnológica para o mercado, ela produz inovação tecnológica para a sociedade. Tá? Hitachi.inovaçãosocial.com, né? Ou seja, as próprias grandes multinacionais, elas se deram conta que o consumidor ele está buscando um novo discurso, né? Então, ou seja, ela já está se vendendo como uma grande produtora de resoluções de problemas sociais, né? Então, todas essas discussões, elas merecem um aprofundamento, elas merecem que nós tentamos encontrar alternativas, né, utilizando esse nosso potencial de discussão reflexivo, né, nessa questão da discussão das tecnologias livres. E aí entra essa mesma questão conceitual provocativa. O que é uma tecnologia livre? Tecnologia social, ela tem um aspecto conceitual bem específico, né? Então, a hora que nós mesmos vamos estar nos preocupando com isso, em esclarecer e expor as nossas ideias, a gente tem que ter essa base conceitual do que realmente nós estamos falando, né? Então, eu acho que o caminho é esse, essa discussão reflexiva, conceitual, entender o que está acontecendo, buscar alternativas, buscar propostas, entender que muitas vezes aquela proposta que está vindo, na verdade, por trás tem toda uma base de interesses, né? Então esse é o nosso caminho, tentar refletir, buscar e propor alternativas. A questão dos dados, né? Essa aí é uma questão que é um ponto nevrálgico hoje de ficar atento, né? O que como que esses dados vão ser manipulados, e até a questão dos dados genéticos, né? Não é só os dados pessoais, profissionais de bioética, né? Mas o banco de dados genéticos, né? Vamos aí coletar os dados genéticos dos criminosos, tá? Mas depois os criminosos vão vir quem? Então também essa questão de banco de dados genéticos, bancos de dados de uma maneira gerais, do acesso a essas informações, elas são uma grande preocupação, principalmente agora nesse momento de inteligência artificial, né, de manipulação de todos esses dados. Então se abre um grande leque de pesquisas em várias áreas que vão exigir as nossas reflexões y as nossas discussões. Bueno, muchas gracias a los oradores por sus presentaciones, su provocación, por apegarse al tiempo que permitió bastante discusión, que por suerte quedó corta y la vamos a seguir en las conferencias y espero que en futuros encuentros y en los bares y en la cena. Muchas gracias a todos y a todos.